A Alemanha adotou a Guerra Relâmpago, tática de operação combinada, naval, aérea e terrestre, para invadir a Polônia, dando início à guerra. Logo após, invadiu e ocupou a Noruega, a Bélgica, a Holanda e a França. O domínio alemão na Europa fica patente com a expulsão dos ingleses e os armísticos, assinado pela França com a Itália e a Alemanha, em julho de 1940, que dividem o território francês em duas partes. Nesse momento, a Alemanha nazista controla a Austrália, Tchecoslováquia, Dinamarca, Noruega e a maior parte da França. Não resta nenhuma tropa inglesa no continente. Os ingleses, violentamente bombardeados dia e noite, resistem aos nazistas. O eixo tenta subjugar a Inglaterra. Em 1940, a Itália francesa, na campanha da África, e na primavera de 1941, os alemães assumem o controle das operações. Hitler, entretanto, mais preocupado com a guerra na Europa, não dá o apoio necessário às tropas da Itália. Em julho de 1941, a Alemanha deu início à Operação Barbarossa. A invasão da União Soviética. Hitler invade a URSS, por um lado, por ter o comunismo com um inimigo, para seus parâmetros. A invasão do território soviético é levada a efeito em aliança com a Finlândia, Hungria e Romênia. Em 1941, marca a Batalha de Stalingrado, marco do início da derrota nazista. O grosso do maquinário bélico nazista foi deslocado para o chamado Fronte Oriental, virando o centro da guerra para a Batalha de Stalingrado, que recebeu a exemplo da Revolução Espanhola comunista, anarquista e antifascista do mundo inteiro. O poderoso e numeroso Exército Vermelho conseguia sucesso após sucesso. Todos os países da Europa, Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária, Tchecoslováquia, etc., iam sendo libertados. A julho de 1941, o Japão invade a Indochina. O governo dos Estados Unidos da América, indignado, impõe sanções econômicas ao Japão, com represália. A 7 de dezembro de 1941, a aviação japonesa atacou Pearl Harbor, a maior base norte-americana do Pacífico. Em apenas 2 horas, os pilotos japoneses conseguiram inutilizar todos os navios ancorados no porto. Em julho de 1942, o Japão já ocupa a Indochina francesa e detém as supremacias naval no Pacífico. Em seguida, toma Hong Kong, Malásia, Singapura, Índias Orientais, Holandesas, Bornéu, Filipinas, Andamãs e Birmania. Em julho de 1943, Mussolini é destituído em julho e a Itália muda de lado. Tropas alemãs ocupam Roma, o centro e o norte do país, mas a ofensiva aliada toma a capital em julho de 1944 e chega ao norte da Florença em setembro. Em abril de 1945, as forças alemãs na Itália se rendem. Há quem diga que cometeu Hitler suicídio. Difícil ter certeza histórica quanto a esse ponto. Em 30 de abril, com a chegada das tropas soviéticas a Berlim, forma novo governo e pedem a fim das hostilidades. O Japão estava sozinho na guerra e fragilizado era o fim do 6 de agosto de 1945. É lançada a primeira bomba atômica sobre Hiroshima, deixando mais de 100 mil mortos e 100 mil feridos. Em 9 de agosto é lançada a segunda bomba atômica, dessa vez Nagasaki, com saldo de vítimas semelhantes ao de Hiroshima.
Bom dia! Vamos começar hoje mais um Jornal do Dia com humor. E hoje vamos falar sobre as potências do eixo, também conhecida como Aliança do Eixo ou apenas Eixo. Foram os contendores da Segunda Guerra Mundial. O eixo dizia-se ser parte de um processo revolucionário que visava quebrar a hegemonia plutocrática capitalista do Ocidente e defender a civilização do comunismo. E para falar desse assunto que é de extrema importância, ninguém mais, ninguém menos que Dona Cleópatra Nagasaki. Bom dia. Lindóia de Marco. Bom dia. E senhor Juarir de Marra. Bom dia, senhor Juarir. Bom dia. Bom, a primeira pergunta é destinada para a senhora Cleópatra Nagasaki. Como o eixo surgiu? Bom, o eixo ele vai surgir em 1936, no início sendo só um tratado, anticomunista, assinado pelo Japão e pela Alemanha. Depois, a Itália vai aderir a esse pacto. Aí, em 1939, eles vão ganhar força com o Pacto de Abraham. E em 1940 vai acontecer deles começar a ter esse objetivo militarista e vamos ter aí o eixo que iniciou a guerra. Muito obrigada. Agora vamos perguntar para a Dona Lindóia de Marco. Quem era ele? Os países do eixo eram aqueles que reuniam ideologias autoritárias da Segunda Guerra Mundial, englobando o nazismo e o fascismo. Muito obrigada. Agora vamos perguntar uma pergunta de extrema importância. Os países do eixo propagavam ideologias autoritárias de extrema direita. Foram responsáveis pela caça e extermínio de minorias da Europa. Sobretudo, a Alemanha era comandada por Adolf Hitler, a Itália dirigida por Benito Mussolini e o Japão liderado por Tojo Hideki e seu imperador Hirohito. O mais conhecido deles foi o nazismo que ocorreu na Alemanha. Por favor, fale um pouco sobre esse assunto. Bom, uma das doutrinas nazistas colocadas por Hitler era a superioridade da raça ariana. Aí, para que isso acontecesse, segundo ele, deveria perseguir e exterminar todas as raças que eram por ele consideradas inferiores, ou seja, que não se encaixavam nesse padrão colocado por ele. Aí vai acontecer dele, assim, perseguir, cometer várias atrocidades com vários povos diferentes, e um desses são os judeus. Aliás, foi o principal desses. E isso é uma coisa muito interessante, por causa, assim, quando a gente vai pesquisar a vida de Hitler, a gente descobre que ele vinha de uma família judia, e na sua infância ele se apaixonou por uma garota que era judia e o ignorava. Então isso tudo também pode ter criado, muitos historiadores acreditam, que é uma das coisas que fizeram com que ele se tornasse essa pessoa doentia que ele era. O governo nazista, ele criou campos de concentração onde judeus, pacifistas, ciganos, homossexuais, opositores políticos de Hitler, doentes mentais, religiosos, e isso incluía mulheres e crianças que eram forçadas a trabalhar nesses campos de concentração. Nos campos, os concentrados, eles eram obrigados a trabalhar nas indústrias vitais, a economia da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Além disso, eles eram usados como cobaias para fazer experimentos científicos da época, sendo que eles eram açoitados e viviam em condições insalubres, ou seja, eles passavam fome. Além do mais, muitas das vezes eles ainda eram assassinados dentro dos campos de concentração. Bom, e agora a pergunta destinada à senhora Cleópatra e ao senhor Juarim. Quem eram os aliados do eixo? Bom, o eixo, como a gente sabe, ele era formado primeiramente pelos aqueles três principais países, que era a Alemanha, o Japão e a Itália. Depois vai se integrar eles a Romênia, a Bulgária e a Hungria, formando, digamos que o segundo escalão, dos países do eixo. A Finlândia e a Tailândia, no caso, eles tinham integrado assim como uma coligação ativa com o eixo.
A França, ela atuava como colaboradora, enquanto a Eslováquia, a Croácia, a Albânia e a Manchúria, elas tinham papéis submissos. Os países do eixo também contavam ainda com ações de grupos nacionalistas organizados, como o Movimento de Dependência Indiano e o Russo Branco. Bom, por que Hitler invadiu a Polônia, senhor Juari de Marra? A razão dessa invasão foi o fato da Polônia ter conseguido, através do Tratado de Versalhes, a posse do porto de Danzig. Hitler não queria isso, porque na verdade ele queria que essa posse ficasse para a Alemanha, e por conta disso ele invadiu a Polônia. Ah, por conta disso. E por que a invasão à União Soviética, dona Lindóia? O líder nazista ele achava que a União Soviética ainda era um país atrasado e cheio de analfabetos. Ele não tinha ideia que esse país havia crescido e se tornado uma grande potência. Ao ordenar o ataque à União Soviética, os nazistas se depararam com uma grande muralha ofensiva e pela primeira vez foram obrigados a se recuar. Bom, por que os japoneses atacaram Pearl Harbor, na Cleópatra, Nagasaki? Bom, os japoneses, eles fizeram isso, nesse ataque relâmpago, querendo assim criar uma postura defensiva e posteriormente começar uma guerra contra os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. E aí eles acabaram se prejudicando, porque a gente percebe que as bombas que os Estados Unidos jogaram lá até hoje causam danos ao país. Quantas mortes teve ao todo Juari Marra? O maior número de mortes. E variava assim entre 50 milhões e 70 milhões de mortos ali no campo sangrento da Europa. Bom, queria aqui agradecer a todos vocês, né, que participaram do nosso jornal, respondendo nossas perguntas e esclarecendo a mente do nosso espectador em casa. Bom, deixamos aqui agora o nosso jornal